é uma atitude comum. Desde os primórdios, o cinema se referiu a ele mesmo, o cinema tratou dele mesmo, trouxe o seu próprio universo como um tema dos seus filmes. Buster Keaton, por exemplo, em um determinado filme, faz uma brincadeira, né, o cômico, de passar para o lado de lá, né, passar para o outro lado da tela. Em outros momentos, o cinema fez filmes muito mais arrojados, em experiências de vanguarda, que buscaram até desconstruir a ilusão cinematográfica. E até os dias de hoje, né? Daí a mostra do Sesc trazer filmes contemporâneos de 2016, enfim, muito mais recentes, em que o cinema se coloca diante do espelho e faz isso de vários modos, de modos diferentes e até de modos opostos. Um primeiro modo seria a forma mais convencional, né, em que o cinema aparece como assunto, como tema. Assim como qualquer outro assunto, sei lá, a violência das ruas ou qualquer outra coisa assim, que pode se transformar num enredo de um filme, num roteiro. Um clássico do Billy Wilder, dos anos 50, que é um grande filme, inclusive, que é Crepúsculo dos Deuses, né, Sunset Boulevard. Ali o cinema aparece como um tema, os personagens vivem, por exemplo, a decadência, né, de uma época, ou no caso, por exemplo, de Chaplin, que é um filme que a mostra está exibindo, que narra a trajetória do grande ator, né, ator e diretor que foi o Charles Chaplin. E ali você tem a trajetória de um herói, né, e de seus percalços, quer dizer, de um homem que venceu. É algo muito próprio da trajetória hollywoodiana também, quer dizer, essas histórias de pessoas que venceram, e o cinema aparece apenas como um tema. Outros filmes fazem algo diferente, porque pode haver em determinados filmes uma espécie de confusão, por assim dizer, entre o filme que aparece como tema se projetando para o espectador, se apresentando para o espectador como um filme que ele também está vendo. O grande exemplo disso, e talvez um dos maiores filmes da história do cinema, é Fellini, 8,5, em que a história de um personagem, que é um diretor de cinema, vivendo o momento de realização de um filme, faz com que situações que ele está imaginando e o próprio ato de filmar, de gravar imagens, de fazer testes com atores, passa a entrar de determinado modo a fazer com que o espectador já não saiba mais se ele está assistindo a um filme sobre um filme, né, aos bastidores do cinema, ou se ele está assistindo ao próprio filme que o diretor está realizando, né? Então, com essa obra do Fellini, há uma espécie de embaralhamento dessas duas dimensões. Um outro modo seria quando o cinema faz referências a outros filmes, né? Citações de outros filmes, como por exemplo o filme Dublê de Corpo, que faz uma referência aos filmes de Alfred Hitchcock, né? Uma série de citações aos filmes de Alfred Hitchcock, ou mesmo Vestido para Matar, ou do mesmo diretor, né, que é o Brian De Palma, e mais recentemente filmes do Tarantino, que fazem referências a uma série de filmes conhecidos do espectador. E um último modo, um quarto modo, né, seriam aqueles filmes que fazem uma espécie de indicação indireta ao próprio cinema, como por exemplo a Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, com a figura de uma situação de um fotógrafo que está paralisado e fica vendo e fotografando, e na verdade com a câmera ele fica acompanhando o mundo, como se fosse um diretor de cinema. Ou mesmo Blow Up, do Antonioni, né, que é um fotógrafo, que seria uma espécie de representação do próprio diretor cinematográfico. Tudo isso leva, na verdade, uma situação muito rica, a que o espectador reflita sobre, não sobre o cinema como algo separado da vida, mas o cinema como representação da própria vida e, naturalmente, o cinema se colocar
como palco da sua própria representação, né? Se colocar diante do espelho, é uma forma de chamar o espectador para uma reflexão entre as relações, né, da arte com a vida, da arte com o mundo real, que a gente pode chamar da realidade, né? A fazer o espectador pensar que estamos sempre lidando com linguagens, né, com representações.